De repente, o Espírito Santo em mim começou a olhar para uma estrela e eu senti uma fúria muito grande contra aquela estrela e eu fiquei olhando tipo, que é isso que eu tô sentindo? E não era meu sentimento, era uma fúria vinda do Espírito Santo. E eu olhava para aquela estrela e de repente aquela fúria veio, uma fúria tão grande que de repente a estrela ela se apagou diante dos meus olhos e eu fiquei em choque, eu fiquei... 2 anos atrás, eu estava andando à noite e o céu estava muito estrelado, eu estava escutando louvor em espírito, conversando com Deus, tranquilamente, e de repente eu olhei para o céu e eu vi muitas estrelas e de repente o Espírito Santo em mim focou o olhar em uma estrela. Eu tive discernimento e eu entendi que não era um sentimento meu, era um sentimento do Espírito Santo e eu senti o que o Espírito Santo estava sentindo. E de repente, o Espírito Santo em mim começou a olhar para uma estrela e eu senti uma fúria muito grande contra aquela estrela e eu fiquei olhando tipo, que é isso que eu tô sentindo? E não era meu sentimento, era uma fúria vinda do Espírito Santo. E eu olhava para aquela estrela e de repente aquela fúria veio, uma fúria tão grande que de repente a estrela ela se apagou diante dos meus olhos e eu fiquei em choque, eu fiquei, que foi isso? Não foi uma visão espiritual, foi algo real, ok? A estrela se apagou diante dos meus olhos. E eu fiquei tipo, que foi isso? Eu falei, Espírito Santo, a estrela acabou de se apagar e o Senhor fez ela apagar, por quê? E eu comecei a conversar com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, por que o Senhor apagou aquela estrela? E por que o Senhor sentiu tanta raiva daquela estrela, tanta fúria daquela estrela? Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo me dizer. E aí eu não entendi nada. E eu falei, o que foi isso? Eu não vou falar nada para ninguém, porque ninguém vai acreditar. Eu vou falar, o Espírito Santo olhou para uma estrela e ele olhou para ela com muita raiva, com muita fúria, a ponto da estrela apagar diante dos meus olhos. As pessoas iam me chamar de louca, foi o que eu pensei, vão me chamar de louca, vão me chamar tipo, tá viajando, tá vendo coisa demais. E eu guardei pra mim, mas foi muito real. E eu guardei aquilo pra mim e eu falei, não entendi, Senhor, o que é isso? E aí, passando-se alguns dias, nesse tempo, eu morava sozinha, só que eu tinha acolhido um casal de tios que não tinham pra onde ir e eu deixei eles morando um tempo na minha casa, que tinha 2 quartos no tempo. E eles moraram ali comigo alguns meses e no quarto deles tinha TV, porque eu não tenho TV, desde quando eu me converti eu não assisto mais TV, não tenho TV, não me faz falta, só fico realmente no computador. E eles tinham TV no quarto deles e eu lembro que eles não estavam em casa e eu acordei, tomei um café e fui assistir as notícias, da manhã pelo jornal. E de repente, enquanto eu estava comendo e tomando café, eu olhei para a TV e eu vi o Donald Trump normal. E de repente eu vi um rapaz aparecendo por trás do Donald Trump. E quando eu olhei para esse rapaz, a mesma fúria que eu senti da estrela que tinha se apagado, de repente eu comecei a sentir a mesma fúria, mas era uma fúria que não era minha, era do Espírito Santo. E a mesma fúria se voltou para aquele rapaz e eu fiquei tipo, por que o Senhor tá sentindo essa fúria contra esse rapaz? E eu fiquei tipo, aquela fúria veio, a mesma fúria, igualzinho, o mesmo sentimento. E eu nunca senti nada igual, viu, gente? Era uma fúria que tipo, eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso por ninguém, Deus assim com ninguém, só com a estrela e depois com esse rapaz, com mais ninguém. E aí quando eu olhei pra ele, eu fiquei olhando pra ele pela TV, eu parei até de tomar café e fiquei olhando. E de repente esse rapaz, ele começou a brilhar. E eu comecei a olhar ele com os olhos espirituais e ele brilhava como uma estrela. E ele chegava a ser até um pouco cintilante no mundo espiritual. Eu olhei para ele no sentido espiritual. E ele tinha uma beleza estonteante, era algo que realmente sedutor. Eu vi ali um espírito de sedução, sabe? Ele era elegante, ele era charmoso. E eu fiquei olhando assim, eu falei, o que é isso? Eu falei, quem que é esse homem? Eu falei, quem que é esse homem? E eu nunca tinha ouvido falar nele, nunca tinha visto ele na vida. E eu fiquei tipo, que isso, Deus? Por que o Senhor... Eu falei, Deus, não vai me dizer que ele é o anticristo. Eu falei, não, Deus, não pode ser o anticristo. E aí, beleza,
Vem o comercial. Deus não vai me dizer que o anticristo já está na terra e que ele já é um homem adulto e que ele já está... Ele já existe. E eu fiquei, Deus, não me diga isso, Senhor, por favor. Não, Deus, por favor, isso é coisa da minha cabeça, porque se o anticristo já estiver na terra, o arrebatamento está muito próximo. Está tudo muito perto. Eu falei, Deus, por favor. Não, Deus, não. Por favor, não me diga que o anticristo já está na terra. Não faz isso comigo, Senhor. Eu não quero que ele esteja na terra, Deus, por favor. Deus, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter uma vida normal. Se ele já estiver na terra, o arrebatamento está muito próximo. Eu não quero. Mas, porém, não é a nossa vontade. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Você está entendendo? E aí eu fiquei com aquele cara na minha cabeça e eu nunca tinha visto nada igual. Era uma beleza, não era uma beleza física, mas era algo estonteante, era algo que tipo sedutor. Eu olhei assim, tipo, que isso? Que sedução é essa? Que elegância é essa? Que brilho é esse? E quando eu olhei pra esse rapaz, ele tava até assim, aquela soberba. Eu vi ao mesmo tempo uma soberba, uma prepotência nele, só que disfarçada, né? Oculta. E ele tava assim, ó. Trump estava todo normal e esse cara apareceu por trás dele assim, ó. Com o queixo bem elevado, né? Tipo, superioridade, né? Firmeza, assim. E ele olhava assim. E eu fiquei com aquilo e eu sou muito curiosa, muito curiosa. Isso que eu tô contando pra vocês já faz 2 anos. E eu comecei a pesquisar na internet. Eu falei, eu preciso descobrir quem é esse cara. E eu comecei a pesquisar sobre Trump e eu falei, eu decorei muito o rosto do rapaz. Eu falei, não, se eu ver ele, eu vou saber quem é. Não sabia o nome, não sabia nada. E comecei a pesquisar várias fotos do Trump. Eu falei, eu preciso achar esse rapaz, até que eu encontrei. E quando eu vi a foto dele, eu falei, é ele. E aí eu descobri o nome dele e comecei a pesquisar sobre a vida dele. E eu descobri o nome dele se chama Jared Kushner. Ele é genro do Trump e ele é casado com a filha Donald Trump. Jared Kushner, ele é pai de família, eu acho que ele tem 2 ou 3 filhos, se eu não me engano. Ele é milionário e ele tem um prédio, acho que é nos Estados Unidos, com o número 666. Tudo bem, nós não devemos nos apegar a isso. Porém, tem coisas que vão além disso. Eu descobri que Jared Kushner, ele é judeu. Ele é judeu, de sangue judaico mesmo. E ele está cuidando do acordo de paz entre Israel e Palestina. É ele que está no comando do acordo de paz. E aí eu caí para trás, eu falei, meu Deus, é ele. Eu não acredito. Eu falei, meu Deus, eu comecei a sentir muito medo. Eu comecei a sentir muito medo no tempo. Eu falei, Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? O Senhor quer que eu diga isso para as pessoas, mas as pessoas vão ficar com medo. Eu comecei a falar, Deus, as pessoas elas vão ficar com medo quando elas descobrirem que o anticristo já está na terra e que tipo, o que a gente vai fazer? Na Bíblia diz que ele vai vencer os santos e ele vai reinar, ele vai ter poder, o Senhor vai dar poder para ele. E aí, tipo, Deus começou a me acalmar. Ou seja, eu acredito que o arrebatamento será antes da manifestação do governo do anticristo. Eu acredito, eu sou pré-tribulacionista. Só que nós já estamos vivendo o princípio das dores, ok? Porque antes da grande tribulação haveria o princípio das dores, ok? Eu não estou afirmando que é ele, mas diante de tudo aquilo que Deus me mostrou, 99% de chance que seja ele, Jared Kushner, o anticristo. In recognition of Jared Kushner, senior advisor to the President of the United States, for his historic contribution to the Abraham Accords, the normalization of Israel's relations with the Arab and Muslim world, and to peace in the Middle East. In light of the attack, the Abraham Accords are more important than ever. בתשובה ישראל משפע אלוהים בא משפע אלוהים בא ישוע יחלתי ירזייר נבילור בירושלים